Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco, com muitas notícias aí do Vasco agora na parte da tarde, né? Vamos falar aí do Leva esse ano, vamos falar também aí dos reforços que podem ser apresentados aí antes do Natal. Também vamos falar aqui desses nomes especulados aí no Vasco, tem a possibilidade deles serem novos reforços do Vasco, novos jogadores aí do nosso clube, tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas já vai explodindo o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente, postados no nosso canal aqui, Vamos Vasco. Também tem aquele recadaço, meu amigo, pra você que tá afim de mudar de vida e começar a ganhar dinheiro com a internet aí, somente com seu celular e o melhor, trabalhando no conforto da sua casa, né? Você que tem interesse aí em apostas esportivas, uma baita dica pra você aqui, pra você aprender como que funciona o trade esportivo e começar a ganhar muito dinheiro. Muitas pessoas estão mudando as suas vidas aí, somente com o trade aí de apostas em jogos, né, cara? Jogos de futebol, você pode apostar no Vasco, em qualquer outro time, cara. Acho que apostar no Vasco não tá dando muito certo, mas você pode apostar em qualquer outro time aí do mundo e ganhar muita grana, meu amigo. Primeiro link aqui na descrição, confere lá pra você começar a ganhar dinheiro a partir de agora. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta resolver a solução dessa diretoria que deverá ser composta já pelo Carlos Brasil e também aí possivelmente um coordenador que a gente ainda não sabe quem será contratado. Ainda tem uma possibilidade do Vasco trazer um diretor de futebol que até agora também ninguém sabe quem será esse diretor de futebol. Já vamos virar o ano já está quase acabando e o Vasco mais de um mês sem ter essa definição. E também podemos ter um vice-presidente de futebol que pode ser o Leva esse ano. O próprio ex-candidato à presidência do Vasco confirmou que já entrou em contato aí com o Jorge Salgado e que pretende sim ajudar o Vasco a sair desse fundo do poço. Acompanhe aí o que disse o Leva esse ano nas suas redes sociais. Pois é, esse aí foi o texto aí que o Leva esse ano disponibilizou aí nas suas redes sociais, falando a respeito aí do que ele planeja fazer com o Vasco. Tomara que dê certo, né? A gente espera que venha coisa boa disso aí, né? O fato é de que algumas informações começam a surgir, né? Tem informações aí de que o Jorge Salgado não teria gostado nada da reunião entre o Adriano Mendes, que é o vice-presidente de finanças do clube, com o próprio Leva esse ano, né? Teria causado um mal-estar em São Januário essa possível reunião, mas como já foi confirmado pelo próprio Leva esse ano que já houve o contato dele com o Vasco, não entendi aí o porquê do Adriano Mendes ter se reunido com o Leva esse ano e o Jorge Salgado ter achado ruim nessa situação, porque o Jorge Salgado, meu amigo, é o último que tem que dar palpite nisso daí, porque ele está mais perdido que filho de Kenga em Dia dos Pais. Eu acho que tá bem complicado essa situação aí pro Jorge Salgado, ele tem que pedir o boné, realmente sair fora do Vasco, porque ele não tem capacidade nenhuma para ser presidente do Vasco, mas o ego sempre fala mais alto, o maldito ego que vem destruindo o Vasco, vem depenando o Vasco durante todos esses anos, e com certeza ele não vai fazer isso, não vai deixar o Vasco por nada, a não ser que saia de lá somente no último dia de mandato dele, que irá acabar lá no final de 2023. E, infelizmente essa é a realidade do Vasco, é a triste realidade do Vasco, né? Vamos para mais um ano de Série B e dependendo ainda do Jorge Salgado como presidente do Vasco para ele tentar fazer algo de diferente. E as oportunidades estão aparecendo, né? O Leva esse ano, mesmo depois de que tudo que aconteceu aí com as eleições, ele que foi roubado aí nas eleições, né, para falar no claro e bom tom aqui pro torcedor, né, ele foi roubado, o cara foi eleito presidente e não pôde assumir o poder no Vasco, infelizmente ele não pôde implementar o seu projeto Somamos e mesmo assim quer ajudar o Vasco, quer tentar tirar o Vasco desse atoleiro, porque ele é vascaíno acima de tudo, assim como eu sou vascaíno, assim como você é também, e com certeza todos querem ver o Vasco bem, exceto aí essa diretoria incapaz que deixou o Vasco mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários se você é a favor ou contra aí da vinda do Leva esse ano para trabalhar na vice-presidência de futebol. Vale lembrar que ele também quer trazer mais pessoas para trabalhar no marketing e também aí no departamento de finanças do clube.
Bom, pessoal, agora vamos falar de um pacotão de reforços aí que pode aparecer no Vasco nos próximos dias, né? O volante Yuri já está praticamente contratado, o jogador inclusive já teria viajado para o Rio de Janeiro, e também surgiu uma informação bastante bacana que eu achei interessante. O jogador era vascaíno na sua infância e isso com certeza deve ter pesado muito para ele ter escolhido o Vasco e ser jogador do Vasco aí na próxima temporada, já que ele também tinha proposta do Grêmio na mesa, né? Obviamente, se fosse um jogador comum que não torcesse pro Vasco, iria escolher o Grêmio, isso é motivo óbvio. Nem tem por que entrar nesse mérito aqui, é só você ver como que está financeiramente o Vasco e ver como o Grêmio, apesar do Grêmio ter sido rebaixado, mas foi rebaixado por incompetência da diretoria que contratou muito mal o seu treinador, que foi o Filipão, deixou o Filipão por muitas rodadas no Grêmio. O Grêmio acabou pagando caríssimo com essa contratação e foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Estruturalmente, hoje, para os jogadores, o Grêmio é muito mais atrativo que o Vasco. Não adianta que a gente querer ser clubista ao extremo, falar que o Vasco é mal que o Grêmio, que o Vasco chama mais atenção de jogador. Isso era no passado, devido à torcida, à forte torcida do Vasco, mas hoje isso não é mais fator determinante na escolha de um jogador. Ele vê esses noticiários aí, jogador especulado no Vasco, fecha com o Cruzeiro, jogador especulado no Vasco, fecha com o Bahia, jogador especulado no Vasco, fecha aí com a mãe do Jorge Salgado. É isso que a gente tá vendo. Mas o Yuri escolheu o Vasco, a gente deve ter novidades aí nos próximos dias e o anúncio oficial deverá ser feito, né? O Vasco que planeja apresentar de 2 a 3 reforços e o próprio técnico Zé Ricardo antes do Natal. Seria meio que um presente aí pro torcedor, não vir no escudeiro da vida, né, cara? Mas de resto tá de boa, né? A gente espera que venha aí alguns jogadores interessantes. O torcedor sonha com o Rossi, que vai renovar com o Bahia, sonha com o Diego Souza, que eu acho bem complicado essa volta dele ao Vasco. Acho que também ele não deve querer voltar pro Vasco, vendo o cenário que o Vasco se encontra hoje. Também outros jogadores especulados, o Jonathan Baumann, jogador argentino, que já teria até sido descartado pela diretoria do Vasco. Ainda tem muita gente que fala o nome desse jogador, eu acho bem difícil que ele vai ser atleta do Vasco, entre outros nomes. Hoje também surgiu informações de goleiros, né? O Vasco busca um goleiro aí para ser o titular, o camisa 1 titular da equipe, já que o Lucão foi péssimo e o Vanderlei nem se fala. O Vanderlei ainda tem contrato com o Vasco, né? Ainda tem uma cláusula lá que no contrato dele pode ter renovação automática em caso de jogos atingidos, metas atingidas aí pelo jogador. Ele conseguiu essas metas, só que não existe clima nenhum para ele seguir no Vasco e provavelmente ele deverá sair do Vasco também nos próximos dias. E o nome do goleiro Muriel, ex-Fluminense, ex-internacional, jogou também no futebol lá de Portugal, foi oferecido ao Vasco e com certeza esse nome não agradou absolutamente a quase ninguém praticamente, né? Eu não gostaria de ver o Muriel como goleiro do Vasco, né? Eu acho ele muito fraco. Um outro goleiro que foi especulado e que poderia já fechar com o Vasco de acordo com o presidente do CSA é o goleiro Thiago Rodrigues, né? Thiago Rodrigues, que foi um dos destaques aí na Série B com a camisa do CSA, ele pediu um alto salário aí de renovação de contrato com o clube alagoano. O presidente não quis renovar o seu contrato porque o jogador teria pedido salários aí como se o time tivesse voltado para a primeira divisão, né? O CSA não subiu, não conseguiu acesso e o goleiro acabou deixando o clube alagoano e pode ser novo goleiro do Vasco. Dos dois, entre o Muriel e o Thiago Rodrigues está muito mais perto de ser goleiro do Vasco, de acordo com algumas informações, e pode até mesmo, quem sabe, ser apresentado e ser um desses reforços apresentados antes do Natal, né? O torcedor do Vasco espera ansiosamente aí por anúncio de reforço, né? Mais de um mês aí esperando e nada, né? E tomara que agora chega a hora do Vasco de contratar jogadores. Gostei bastante, me agradou muito essa possível contratação aí do Yuri, que deverá acontecer nos próximos dias. O Thiago Rodrigues ainda tem os meus bloqueios ainda, não sei se vai ser um nome ideal para ser goleiro titular do Vasco. Já passou por outros clubes, ficou muito tempo no Paraná Clube, criou até uma certa identificação com o clube paranaense, mas não ficou lá por muito tempo e só jogou em time pequeno, né? Eu não sei se esse nome me agradaria. Acho que o Vasco apresentou na última temporada no nível aí de goleiros, né? Foi ridículo, né? E o Thiago Rodrigues jogou muito mais do que os goleiros do Vasco. Deixa aí nos comentários qual desses reforços você gostaria de ver vestindo a camisa do Vasco. O Yuri hoje é o que está mais perto, mais de 90% de chance de ser jogador do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vai lá também no meu canal Expresso Vasco, se inscreve lá, tô postando muita coisa bacana de podcast, cortes de podcast lá. O Ramon Menezes falou muita coisa em suas entrevistas aí. Muito interessante o que disse o Ramon, confere lá. Ele falou sobre o Benítez, falou sobre o Mundial, falou sobre o Felipe Coutinho. O link tá aqui na descrição, confere lá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço, tamo junto, é nóis.